Continuando, aqui a gente vai falar a respeito dos períodos da história do Egito, bem rapidamente, não vamos nos ater, né? Ou seja, não vamos nos aprofundar, vamos só pincelar. O Egito antigo tem uma história muito longa, né? São quase 5.000 anos de história. Então, os historiadores eles acharam mais didático dividir em 3 partes, tá? Que seria o Antigo Egito, o Médio Império, tá? Ou Antigo Império, Médio Império e o Novo Império, tá bom? No Antigo Império, que surge lá a unificação do Egito, tá? É a primeira parte da história do Egito, podemos dizer assim. Então é o momento que o Menes vai unificar os 2 reinos. Menes surge como faraó e os faraós adquirem, né, aquela característica de ser divino para os egípcios. Além desse fato, é no Antigo Egito que o faraó, né, a autoridade suprema do Egito, ele vai ordenar a construção das pirâmides. O que eram as pirâmides? As pirâmides nada mais era, gente, do que túmulo, tá? Então as pirâmides não serviam para mais nada, a não ser para guardar os corpos dos faraós e da sua rainha, tá? Então a pirâmide ela guardava só o corpo de um faraó. Então essa pirâmide gigantesca que vocês estão vendo aqui, se eu não me engano é de Quéops, tá? Essa pirâmide aí guardou só o corpo do faraó, o faraó Quéops é o nome dele, e a rainha dele e os servos, tá bom? Não havia mais ninguém lá, e os tesouros deles, né? Depois eu falo mais um pouco sobre as pirâmides para vocês. Então é só no Antigo Egito que as pirâmides foram construídas. Quando começa o Médio Império, não tem mais a construção de pirâmides. Por quê? Porque era muito, muito caro, muito trabalhoso, requeria muita mão de obra e demorava bastante tempo, uma média de 20 a 30 anos para ser construído uma grande pirâmide dessa. No Médio Império é o período em que o Egito vai sofrer algumas invasões. Vai sofrer a invasão dos hebreus, né? Os hebreus vão vir pacificamente, sem ser através da guerra. Eles vão migrar para a região do Egito em meio ao período de seca e vão se estabelecer no Egito de forma pacífica. Mas vai ter as invasões mais violentas, que é a invasão dos Hicsos, que acabam dominando o Egito por cerca de 200 anos. Os Hicsos dominaram o Egito porque os Hicsos usavam uma tática de combate que era desconhecida dos egípcios, que era uma tática utilizando a cavalaria. E os egípcios, eles, até esse momento da história, eles não sabiam, né, usar a cavalaria no seu exército, ou não fazia nem ideia de que pudesse usar os cavalos como uma arma de guerra e os carros de combate. Depois que eles foram dominados, né, por cerca de 200 anos, eles acabam, vamos dizer assim, se reorganizando, né? Surge um novo faraó, ele vai reorganizar o exército dele, que vai conseguir expulsar os Hicsos do seu território. E acaba, vendo que os hebreus estavam em um número bem grande, ele acaba escravizando os hebreus, né, no seu território. É esse período, né, que a Bíblia registra que os hebreus ficaram em torno de 430 anos nesse período do Médio Império, que eles ficaram como escravos no Egito, até ser libertos pelo patriarca Moisés, tá? E o Novo Império é o período em que o Egito vai atacar, o Egito vai conquistar terras no exterior, como a Núbia, né, vai dominar a região da Núbia, vai dominar, vai investir na área da Palestina, né, tomando parte da Síria, e atacando ali a região do deserto do Sinai e tudo mais. Então ele vai avançar tomando vários territórios importantes, com minas de ferro, com outros tipos de minérios, tá, que eles pudessem explorar, como o ouro e a prata também, tá? Então são esses períodos aí que eles têm de maior importância dentro do período da história antiga, tá? Aqui nós temos uma pirâmide por dentro, como ela era,
né? Então aqui nós vamos ter, basicamente, né, as pirâmides elas funcionavam dessa forma. A pirâmide, só para a construção da base dela aqui, ó, tá? Só para você ter construído aqui essa base, tinha que ter o terreno nivelado. Então o terreno tinha que estar aplanado. Segundo Heródoto, alguns historiadores dizem que ele exagerou um pouco, mas segundo Heródoto, só para aplanar a base da construção da pirâmide, deixar ela certinha, nivelada, foi cerca de 10 anos, só para fazer isso, tá? As pedras que a pirâmide ela é construída com rochas, tá, gente? As pedras que construíram as pirâmides não vieram porque elas foram construídas na região conhecida como Vale dos Reis. Deixa eu voltar no mapa aqui para vocês poderem ver aqui, ó. O Vale dos Reis é essa parte central aqui, tá? Então ficaria entre o Alto Egito e o Baixo Egito. Então é nessa região aqui que as pirâmides foram construídas, tá? E só que para eles construírem as pirâmides foi necessário muito granito e arenito, tá? Muita rocha de granito e arenito. E eles buscavam esse granito e arenito, né, nas mineradoras que tinham aqui ao sul, tá? Mais na região aqui da próxima Núbia. E aí eles transportavam essas rochas em embarcações pelo rio e levavam então até o platô do Vale dos Reis, né, que foi, segundo Heródoto, levou 10 anos para ser nivelado. E ali eles iam transportando essas rochas e iniciando a construção das pirâmides, tá? Aí as pirâmides como que ficavam por dentro, dessa forma que vocês estão vendo. Aqui, olha, são corredores que levam a algumas passagens que vão levar ao local onde o corpo foi guardado. Tá? Essa é a entrada, ela não ficava aberta, não tinha uma porta escrita entrada, tá, gente? Ela ficou camuflada. Depois que os corpos estavam lá dentro, eles lacravam a pirâmide e camuflavam a entrada. Então, só uma pessoa que estudava muito que conseguia localizar a entrada dela. E aqui, a pessoa que entrasse aqui, a tendência dela era o quê? Era seguir o corredor aqui, ó, que tá vendo? Tá lacrado aqui, ó. Então, ela seguia o corredor e ela ia dar onde? Em lugar nenhum. Tá? Ela parava aqui numa sala no final do corredor e ela tinha que retornar. Mas aí tinha muitos desenhos nas paredes que, lembrem vocês, esses desenhos, a escrita hieroglífica, que estava contando algumas coisas para as pessoas. E ali eles iam decifrando até que eles encontravam a passagem que estava lacrada aqui. E aí eles foram explorando esse corredor. Tá? Aqui vão entrar numa sala que é a Câmara da Rainha. Significa, se é a Câmara da Rainha, significa que é o corpo da rainha que estava ali depositado, né? E os seus bens pessoais, que eram um tesouro. E juntamente da rainha, as suas servas, né? Que também eram mumificadas e colocadas ao lado da sala da rainha, que na cabeça dos egípcios isso tinha que acontecer porque o servo tinha que embarcar para a viagem no pós-morte para poder servir ao faraó e a rainha continuar servindo do outro lado da vida, tá? Aí, para chegar à Câmara do Rei, eles tinham que continuar subindo aqui o corredor e eles chegavam nessa grande galeria, que é um salão enorme dentro da pirâmide, que tem muitos desenhos na parede, tá? Porém, ficava lacrado, ó, tá vendo? A passagem que dava aqui para a Câmara do Rei estava lacrada, estava rompida. Isso foi feito propositalmente, para que ninguém chegasse no corpo, tá? Porque ali tinha tesouros. Mas eles conseguiram encontrar, né, uma passagem, eles conseguiram decifrar, encontrar a passagem e avançar até a Câmara dos Reis, né? Na Câmara dos Reis, aqui, por exemplo, era onde estava o corpo, as múmias dos servos do faraó. Havia aqui o tesouro pessoal dele, nessa parte central, e na câmara dele também havia tesouros e havia o corpo dele, tá? Que ficava no sarcófago, já o corpo mumificado. O sarcófago nem ficava depositado na horizontal, ele ficava em pé, encostado na parede. Juntamente do sarcófago, o corpo do faraó,
a múmia dele, estavam os canopos. Canopos eram os vasos mais ou menos desse tamanho, que tinha a cabeça dos principais deuses do Egito. Dentro era cerca de 4 canopos. Dentro dos canopos, né, desses vasos, estavam os órgãos internos do faraó. Tá? E aqui, olha, é o sistema de funcionamento da pirâmide, os dutos de ar, né? E aqui uma câmara de descarga de peso. Né? Aqui, ó, gente, é a altura da pirâmide hoje, tá? A pirâmide de Khufu, tá? Ou de Quéops, que tem cerca de 137 metros de altura. Porém, ela foi construída com cerca de 146 metros. O que houve, Sora? Ela foi se desgastando. Tá? Então, o cume dela, a ponta dela, foi se desgastando e ela foi reduzindo a sua altura. Tá? A camada externa, que é uma camada de calcário, que acabou sendo removida. Como vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Ela era dessa forma aqui, e aqui a camada foi se desgastando e sendo removida, tá? Isso é algo que acontece naturalmente, tá bom? Aqui é como foram as pirâmides, né, foram construídas. Tem gente que me pergunta e fala assim, nossa, senhora, foi alienígena? Já ouvi falar que foram os alienígenas. Nem nada de alienígena, tá, gente? Por muito tempo, os especialistas diziam, não é possível o homem ter construído as pirâmides sem a tecnologia que nós temos hoje. Só que aí foi feito um estudo muito sério em cima disso, eles começaram a pesquisar, também muitas dicas, né, da escrita hieroglífica foram deixadas, e eles acabaram chegando a essa conclusão aqui, tá? Aqui, olha, é o início de tudo. Nas mineradoras, eles cortavam as rochas nesses blocos de pedra, que chegavam a pesar de 2 toneladas a 3 toneladas, tá? Aqui é como eles cortavam. Eles batiam uma estaca na rocha, marcavam, né? Faziam a marcação, o tamanho que eles queriam, e batiam essas estacas na rocha. Aqui como eles estão fazendo, tá vendo? E a rocha, então, ela ia rachando lentamente. E tinha aqui um cara que ia jogando água. Isso aqui tá debaixo de um sol de 45, 50 graus. Tá? E aqui eles iam jogando água, então a rocha estava muito quente, ao jogar a água ela resfriava rapidamente, então ela, com o prego ali, ela ia rachando, né? Com a estaca ela ia rachando até chegar ao fim. E aí depois que ela rachava por completo, eles amarravam essa rocha e lançavam essa rocha da forma como vocês estão vendo aqui, depois com muita gente trabalhando em cima, jogavam em cima dessas madeiras aqui, que eram umas pranchas de madeira, né? E depois eles colocavam em trenós, como vocês estão vendo aqui, ó, amarravam ela para o transporte, né? Levavam dessa forma para os navios, e dos navios, quando chegava no Vale dos Reis, eles colocavam esses trilhos de madeira que vocês estão vendo aqui, ó, eram umas tábuas lisas, né? Que eles desbastavam para ela ficar lisa, e passavam betume nela para que o trenó deslizasse por ela mais facilmente. Não significava que ia ser fácil, mais facilmente, menos difícil, tá? Então atrás iam os caras escorando a rocha para ela não deslizar, tá? E à frente aqui muitos homens puxando, tá? Precisava de muita gente fazendo isso, gente. E para eles poderem, no começo era fácil, né? Era só encaixar as rochas aqui, ó, um ao lado da outra. Ela tinha um sistema de encaixe, eles já cortavam ela dessa forma. Então era como se ela tinha uma rocha, tinha um pininho, o outro tinha entrada. Então ela encaixava dessa forma assim, e não precisava tipo de cimento, né, para ela colar uma na outra, que ficava perfeitamente encaixada. Então, beleza, no começo tudo tranquilo, mas e na hora que ela vai subindo? Pô, 147 metros, como que eles conseguiram colocar a rocha lá em cima? Eles não podiam fazer essa rampa aqui, olha, muito inclinada. Então, eles tinham que fazer dessa forma que vocês estão vendo aqui, ó. Eles vão circundando a pirâmide. A pirâmide está aqui, ó. Tá? Ela está sendo construída aqui. Em volta aqui, gente, é essa rampa
que eles faziam de areia compactada, né? Com palha, com terra, com água também, ia compactando ela, colocando uma base de espécie de tijolo, né, de pedras, e eles iam então compactando essa rampa. Aí eles iam circundando e iam subindo, tá? Ó, iam circulando, tá vendo aqui, ó? Eles circulando. Aí chegava aqui, né, e encaixando as rochas, já fazendo aquele sistema de entradas lá, tá? Que vocês têm, vocês viram, e até a ponta dela. Depois que terminava, aí eles tiravam toda essa rampa daqui, ó. Tá? Daí eles desfaziam toda a rampa e ficava só a pirâmide. Ok, gente? Então, vou parar por aqui para a gente falar mais no próximo vídeo sobre a sociedade do Egito. Fiquem com Deus. Até lá.